Ano novo, tempo de renovação, tempo de pensar na vida, novas ideias, novos projetos, novos sonhos, novos objetivos e metas. Também é um momento de novas oportunidades e novas portas que poderão se abrir na estrada da sua vida. Mas é bom lembrar sempre que dia 1º de janeiro é Dia Mundial da Paz. É o dia da fraternidade universal, onde todos os homens deveriam se abraçar e se unir como irmãos. Mas uma coisa é muito importante você saber, que você tem todos os dias 24 horas de presente para você, que Deus lhe concede para você fazer o bem. É uma nova página no livro da vida, que lhe é acrescentado, e mais um ano com 366 dias. Mas até quando você vai viver nesta terra? Quantos dias faltam para você deixar este corpo? Você já pensou para onde vai depois desta vida? Para as moradas celestes ou para o umbral? Já pensou o que você tem feito de cada dia que recebe de presente? Então eu lhe pergunto, qual sua proposta de mudança interior? Qual a transformação que você vai fazer na sua vida? O que vai mudar para melhor? Mas uma coisa é certa, você só pode mudar a si mesmo. Não consegue mudar o seu próximo. Então dedique-se este ano novo a fazer uma transformação, a fazer uma renovação, para que as bênçãos de Deus possam ser em você a cada dia. Feliz ano novo, feliz vida nova, feliz eu novo.
reavivar o interior. Ó Deus, tua essência e teu poder se manifestam no meu interior. No fundo, a minha vida é a que vem de ti. Sem ti, não posso apreciar as belezas do mundo, mas não tenho podido pensar em ti. Minhas ideias negativas, tais como uma nuvem escura, impedem esse contato e fico isolado das virtudes que tens. Perco a alegria, a confiança, o otimismo, desiludo-me das coisas boas, enfraqueço-me. Procuro-te por isso agora, com as minhas forças mais profundas, para poder reavivar meu campo interior e fazer despertar tudo de bom que trago adormecido. Desperta-me a esperança e a confiança em dias melhores. Atua no meu coração. Faz ali presentes a alegria, a coragem, a disposição de servir. Conserva-as em mim, para que eu veja um mundo novo. Entrego-me em tuas mãos e recosto-me ao teu coração. Quero amar a todos e ser feliz. Obrigado, obrigado. Boa noite. Vamos então elevar nossos pensamentos a Jesus, procurar entrar em sintonia com os mensageiros divinos. Amado Mestre Jesus, nós só temos a agradecer, Senhor, por este ano que passou, que nos trouxe tantos ensinamentos. E te pedimos, Mestre querido, que neste ano que está iniciando, que o Senhor possa renovar nossas esperanças. Pedimos, Mestre, que as famílias possam ser mais unidas, que os amigos sejam mais cúmplices, que o sentimento de fraternidade e amor possa fazer morada em cada coração. Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo cantar dos pássaros, pelo ar que respiramos. Obrigado, Jesus, por todas as lutas, porque são elas que nos fortalecem. E rogamos força, coragem, para que a gente possa continuar a nossa caminhada, vencendo os obstáculos, as nossas dificuldades, e com o coração cheio de amor e de esperança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Com essa prece, nós vamos iniciar a nossa reunião da noite, pedindo a Jesus que esteja sempre conosco, hoje e sempre. Obrigada. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Quero aproveitar essa oportunidade para desejar a todos que estão nos assistindo e a todos aqueles outros que não puderam nos assistir, que o Mestre querido possa abençoar a todos nós nesse ano vindouro, em 2023, que ele seja um ano de muita paz, harmonia para todos nós do Brasil, do exterior, que possamos avançar um pouco mais nos conhecimentos da doutrina, na nossa evolução moral e espiritual, para que quando chegar no final de 2023 a gente possa dizer assim: eu melhorei um pouco mais. Então, que seja um ano excelente para todos nós. Dito isso, nós vamos então fazer a leitura e comentário de O Livro dos Espíritos, na questão 105, que está na parte segunda, que é a parte do mundo espírita, o mundo dos espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos.
Então nós estamos aqui na escala espírita, né, que é essa escala que Kardec criou para definir, né, as existentes diferenças, né, de ordens e categorias de espíritos, né, porque nós sabemos que nem todos estamos na mesma linha, no mesmo nível de desenvolvimento moral, espiritual, intelectual. Mas estamos aqui, evidentemente, para buscar esse nosso aperfeiçoamento, essa nossa transformação. Então, Kardec, didaticamente, criou essa escala espírita, que não é absoluta, mas para a gente ter uma noção, né, do que é, ou do que são, de onde, né, estão essas diferentes categorias de espíritos, né? E colocou, por exemplo, aqui, na terceira ordem, os espíritos imperfeitos, que é essa que a gente vai ver aqui, uma parte delas, né, que é a questão 105, sétima classe, espíritos neutros. Dessa classe, né, essa classe da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, né, é uma classe que há entre os espíritos encarnados e desencarnados a predominância da matéria sobre os espíritos. Então, nessa classe estão os espíritos, né, orgulhosos, egoístas, né, esses que estão mais propensos, assim, digamos, ao mal. Mas, como são classificações, né, aí começando dos espíritos impuros, depois os espíritos levianos, na nona classe, na oitava classe espíritos pseudo-sábios, depois os espíritos neutros, que é a nossa classe que nós vamos ver hoje, e na sexta classe os espíritos batedores e perturbadores. Então, aí são 5 classes nessa ordem, que é a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. A nossa classe, então, como falamos, são dos espíritos neutros, né? Essa sétima classe, que é a questão 105. Então, é mais um comentário, né? Então, o que são os espíritos neutros? Então, Kardec mostra para a gente o seguinte: não são bastante bons para fazer o bem, nem suficiente maus para fazer o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para o outro, e não se elevam acima da condição comum da humanidade, tanto pela moral quanto pela inteligência. Eles se prendem às coisas deste mundo e lamentam a perda das alegrias grosseiras que nele deixaram. Então ele sente saudade, né, dessas coisas grosseiras lá no mundo espiritual, nas coisas grosseiras que ficaram aqui na Terra, né, quando eles estiveram aqui. Mas esses espíritos neutros, né, estão relacionados aos espíritos, né, aos desencarnados e aos encarnados, né? Então, eu assisti um vídeo no YouTube do Marcos Alberto, da editora Chico Xavier, onde ele comenta sobre o escritor Richard Simonetti. E Richard Simonetti, ele, desencarnado, escritor espírita, ele afirmou em uma de suas obras que todo mal, violência, maldade promovidas aqui no nosso planeta e no mundo espiritual, né, principalmente no nosso planeta, pertencem a 2% da população da Terra. E que os que fazem o bem, né, os que ajudam o próximo, que está sempre colaborando, né, assim, em ONGs, em entidades, né, religiosas, procurando fazer caridade e tal, esses também são 2%. Então, 2% de mal e 2% de bom, são 4%. Então, 96% são os espíritos neutros, segundo informações de Richard Simonetti no livro
no livro dele, né? A gente vê que 96% é muita coisa de espíritos neutros, imperfeitos, né? Na verdade, a grande maioria, né, da população mundial realmente são de espíritos imperfeitos, infelizmente. Mas nós estamos a caminho, né? Evidentemente que nós chegaremos num nível, num patamar mais elevado. Temos aí a segunda ordem, que são dos espíritos bons, são aqueles espíritos que já, né, eles trabalham mais para a bondade, para o amor, né, do que, ao contrário, para o mal. Então, eles estão mais propensos a fazer o bem. Então, esses são dos espíritos, segunda ordem, os bons espíritos. Na primeira ordem, são os espíritos puros, os espíritos elevados, que já superou todas essas fases aí, né, dessa escala espírita, né, foi passando por diversas fases aí de imperfeição, passando por bons espíritos, né, espíritos superiores até se tornarem espíritos elevados, elevadíssimos, espíritos puros, né? E, evidentemente, na categoria desses espíritos puros, numa escala muito maior, dentro dessa categoria de espíritos puros, está o nosso Mestre Jesus. E aí, como a gente nós estamos falando sobre os espíritos neutros, vamos aprofundar um pouco mais sobre as características dos espíritos neutros, né? Quem são eles, né? São esses espíritos, seja onde estiver aqui na Terra, no nosso trabalho ou outro lugar, são espíritos que não se importam em fazer o bem. Não está nem aí está preocupado com ele, né? Nem eles não fazem o bem, mas também não fazem o mal, né? Como diz Kardec aqui. Eles focam em suas atitudes, aquelas que favorecem a eles, né? Ou seja, ele está preocupado essencialmente com eles, né? Não está preocupado com outros, não. Os outros é só para trabalhar os interesses próprios deles, né? Eles tendem para o mal ou para o bem, isso de acordo com o que for melhor para ele, o que for mais conveniente, né? O que convém a eles é que ele vai situar naquela posição do bem ou do mal, né? Se tiver bom para eles, é isso que interessa, né? Eles ignoram o interesse coletivo ou social, né? Não preocupam com a coletividade, não preocupam com o social. São preocupados mais com ele, no máximo ali com a família. São até pagam os impostos em dia, né? Pagam as despesas tudo direitinho, né? O IPTU lá, a escola, tudo bonitinho, mas a preocupação essencial é com ele e com a família dele. Então, esses são os espíritos neutros, né? Gosta de levar vantagem em tudo, né? Se o mal para eles favorece eles, tudo bem. Se o bem está favorecendo, tudo bem também. O que é importante é que esteja favorecendo eles, né? Ou seja, e também eles se preocupam muito com as coisas materiais, os interesses materiais, né? Enfim, a predominância é mais egoística, orgulhosa, né? Eles estão preocupados com a vaidade, com eles e tudo, né? Pode ser considerado como certinhos para todos, mas se eles têm essa característica que a gente apresentou aqui, infelizmente eles fazem, ou nós fazemos parte dessa categoria, se estivermos, né, nesses pontos que a gente citou aqui. Eu gostaria de ler aqui um pouco sobre... Eu separei um trecho aqui de Miramês para aprofundar um pouquinho mais sobre os espíritos neutros, que é o que a gente está olhando aqui, né? Miramês fala assim: não é muito difícil conhecerem-se os espíritos indiferentes ou neutros.
Você vê que Miramês aqui já está colocando que eles são indiferentes, e realmente, né? Pelas suas atividades, pelo que falam, dá para se notar o que eles são. O mundo físico está cheio desses espíritos em todas as nações. São almas que ainda não acordaram para os valores espirituais, ainda dormem na incapacidade de sentir a beleza da vida imortal. Quando começam a acordar, as primeiras manifestações são de orgulho e de egoísmo. Não têm o menor respeito pelos seus irmãos em caminho, e quando os ajudam, o móvel é o ganho. Quando surge a oportunidade de ganhar, escolhem o modo mais fácil, mesmo que seja em detrimento de seus companheiros. A dor alheia não os comove. São frios em todas as circunstâncias e se apoderam sempre do melhor quando isso lhes é facultado. Miramês comenta também que essa classe merece todo o nosso apoio e o nosso exemplo de bondade e de amor, porque trata-se de uma fase que todos nós passamos, ou estamos passando, ou vamos passar, né? Miramês, finalmente, ele diz que esses espíritos são indiferentes no que toca à vida alheia, como que a gente já falou aqui, por buscarem seus próprios proveitos inferiores, seja qual for o preço que custe aos que eles sintonizam. Então, a gente viu aqui a característica ou as características dos espíritos neutros e vamos torcer para que em 2023 nós possamos trabalhar um pouco mais o nosso interior, né? Melhorar a nossa posição em relação aos nossos irmãos, ter um olhar diferenciado, diferente, para todos eles, buscando fazer o melhor de nós, a todos os nossos irmãos de humanidade, para que se a gente estiver nessa condição de espíritos neutros, a gente possa gradativamente, ou talvez até rapidamente, poder se distanciar dessa condição, dessa categoria de espíritos neutros, que não se preocupam muito nem em fazer o bem, nem em fazer o mal, mas se preocupam essencialmente com eles e com as suas famílias. Então, que Jesus possa nos abençoar, iluminar os nossos caminhos para que prossigamos avançando sempre. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Um abraço a você mais uma vez, caro amigo internauta, e a minha gratidão por estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar sobre o tema Jesus e a Boa Nova. Vamos buscar a compreensão da elevação espiritual de Jesus, do nosso querido Mestre, começando pelo livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que nos veio através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. No livro A Caminho da Luz, no seu capítulo 1º, intitulado A Gênese Planetária, Emmanuel nos dá notícia de uma comunidade de espíritos puros, a qual o nosso Criador confiou a administração e a condução de todos os interesses de todas as humanidades que há no seu universo. Porque Deus é assim, Ele nos cria e confia-nos o trabalho para direcionar as questões da sua criação. E através deste trabalho, cada um de nós vai buscando o seu aprimoramento, o seu aperfeiçoamento para a conquista da sua evolução. Nós que estamos na retaguarda, a nós são confiados trabalhos de somenos importância, pequenos, cuidar de nós mesmos, cuidar de um pequeno grupo de pessoas, cuidar da família, enfim. Mas espíritos já evoluídos, como Jesus, como esta comunidade de espíritos puros, recebem do Criador missões muito maiores, como cuidar
das questões do próprio universo. Segundo Emmanuel, Jesus é um dos componentes desta comunidade de espíritos puros. E essa comunidade, ainda segundo Emmanuel, se reuniu aqui próximo ao nosso planeta Terra na primeira vez por ocasião da formação do planeta. Fez-se a reunião, foi feita a decisão, obviamente que a gente imagina, e Jesus ficou como o responsável direto para direcionar e governar toda a orientação do planeta Terra, desde a sua formação até mesmo a condução da humanidade que para cá seria destinada, que no momento somos exatamente nós. Então, o planeta Terra, ele foi criado através de muito trabalho, segundo nós podemos também analisar no mesmo livro A Caminho da Luz, no segundo capítulo, que fala sobre a vida organizada, fala sobre as construções celulares e coloca Jesus como diretor espiritual do nosso planeta. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, também da psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas agora da autoria espiritual de André Luiz, ele nos fala que a formação do planeta se deu primeiro através dos minerais, formando, a própria casa planetária. Depois vieram os elementos unicelulares, os vegetais, e através dos vegetais, quando a vegetação verde veio através da clorofila, aí pôde-se então fazer as primeiras experiências do reino animal, porque com a vegetação já havia alimentos para a manutenção da vida animal. Então vieram os animais invertebrados, primeiro, depois os peixes, anfíbios, répteis, aves e finalmente os mamíferos, para só depois o homem aparecer na face do planeta. E Jesus, que foi o grande governador que direcionou toda esta formação planetária, ele já nos disse, está lá também no seu Evangelho, por palavras dele mesmo: antes que a terra fosse, eu era. Nos deixando claro que ele já era Jesus, ele já estava no nível espiritual que ele estava quando nós o conhecemos, antes que o planeta Terra tivesse sido formado. Porque quando o planeta Terra já iniciou, ele como governador espiritual já tinha ali alcançado todo o seu caminho evolutivo. Ele já tinha se dotado de todos os poderes, de todos os conhecimentos para governar o nosso planeta. E está governando com amor, que ainda nós não aprendemos a retribuir para ele. Mas Jesus, então, ele foi criado desta forma, já puro, já elevado, com todo o conhecimento. Ele é um ser especial, privilegiado, ou ele é um de nós? Foi criado assim como cada um de nós. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão número 115, Kardec indaga o seguinte: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos responderam: Deus criou a todos os espíritos simples e ignorantes. Portanto, todos nós, todos os espíritos, inclusive Jesus, inclusive os chamados anjos, arcanjos, santos, todos nós fomos criados da mesma forma por Deus, simples e ignorantes. Mas isso, se nós formos depor com relação aos dogmas antigos, que de Jesus, os anjos teriam já sido seres criados puros e superiores pelo próprio Deus, isso desmerece Jesus, dizer que ele foi criado assim como nós, simples e ignorantes? Muito pelo contrário. Isso coloca em Jesus os verdadeiros méritos pela situação em que ele ocupa hoje. Ou seja, se foi criado simples e ignorante, e se hoje já está num patamar de assumir a direção espiritual de um planeta, é porque já conquistou, através da sua própria luta, do seu trabalho, do seu direcionamento, do seu esforço, esta condição de um ser que tem o conhecimento e a pureza bastante para poder governar toda a formação de um planeta e toda a condução da sua humanidade. Por isso nos torna Jesus, aos nossos olhos, um ser muito maior do que ele é, porque é ele que tem todos os méritos por tudo aquilo que ele é. Não foi um ser criado já puro. Onde estaria o mérito de Jesus? Ou, por outro lado, onde estaria a justiça de Deus se criasse alguns seres superiores, privilegiados, já puros, sem necessidade de passar por tudo que nós, seres humanos, estamos passando, de dificuldade, de dor, de sofrimento, de erro, de acerto,
para podermos conquistar a nossa evolução, ou a salvação, como dizem alguns. Então, todos fomos criados no mesmo patamar, e cada um, obviamente, através dos seus passos, das suas experiências de vidas, da sua caminhada, vai conquistando a sua evolução. Jesus, obviamente, conquistou a sua evolução espiritual, o seu aprendizado em outros orbes planetários, em outras casas do Pai, como ele mesmo disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, e foram em outras moradas que Jesus teve a oportunidade de fazer toda a ascensão espiritual, assim, pela mesma caminhada que nós estamos fazendo hoje, através do trabalho de cada dia, lá aprendendo uma coisa, outra, até porque foi ele que nos disse: vós sois deuses, poderão um dia fazer tudo o que eu faço e muito mais, porque nós somos na essência como ele. Nós apenas estamos na retaguarda da caminhada, porque ainda não nos permitimos conquistar esta evolução, ou porque ficamos presos na retaguarda pelo nosso próprio livre-arbítrio, ou a grande maioria de nós, porque somos seres, enquanto espíritos, muito mais novos, criados muito depois do que o próprio Jesus. Mas isso nos mostra a justiça divina e nos mostra que, de fato, há um caminho que vai nos levar à conquista de tudo aquilo que Jesus conquistou. Vamos sim chegar um dia em que vamos poder fazer muito mais do que os feitos que Jesus realizou quando estava junto a nós, porque somos da mesma essência que ele. Obviamente que quando a gente chegar lá, o próprio Jesus estará muito além, porque ele continua trabalhando, continua aprendendo e continua crescendo, nas palavras dele mesmo. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E aí, na questão 116 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga o seguinte: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores, ou seja, que se dediquem eternamente ao mal? E os espíritos responderam a Kardec o seguinte: não, todos se tornarão perfeitos, porque essa é a nossa caminhada. Mesmo aqueles nossos irmãozinhos renitentes no caminho do mal, da criminalidade, que não tem nenhum compromisso com o próximo, com a realização do bem, um dia chegará o dia deles se conscientizarem de que a verdadeira felicidade está no caminho do Pai, está em optar por aquela porta estreita de que nos noticiou Jesus, está por optar pela vivência do amor que Jesus nos ensinou. Portanto, é através dessa busca de todo dia que nós vamos conquistar a nossa evolução. E é exatamente esta busca que Jesus veio nos ensinar. Por isso que foi tido como grande Messias, como grande Salvador de todos nós. Não porque ele morreu e em razão da sua morte nós vamos ser salvos, assim pura e simplesmente. Não é simples assim. É porque ele nos trouxe a boa nova, os ensinamentos, a lei de amor, nos ensinou como pode ser vivenciada, nos exemplificou, mostrando para nós que mesmo diante de toda a violência do mundo, de todas as adversidades da vida, é possível vivenciar aquele amor que ele nos ensinou. Não só ele pessoalmente, mas todos os seus comandados que depois de tempos em tempos a história trouxe até nós para vivenciar esse mesmo amor, como Francisco de Assis, como Madre Teresa, como Bezerra de Menezes, como Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce e tantos outros que dedicaram as suas vidas para nos exemplificar amor, para que nós possamos saber que é possível vivenciar o amor que nos foi ensinado por Jesus, mesmo diante das adversidades da vida e da violência e das dificuldades de cada tempo da história. Portanto, é possível amar da forma como nos ensinou Jesus. No mesmo livro, A Caminho da Luz, com que nós iniciamos o nosso comentário de hoje, Emmanuel nos fala que a segunda reunião daquela comunidade de espíritos puros em torno do planeta Terra, e foram apenas essas duas até hoje, foi exatamente quando estavam organizando e preparando a vinda do querido Mestre Jesus para a sua reencarnação há aproximadamente 2000 anos atrás. Então, olha, na primeira vez que vieram, eles foram organizar a formação planetária, e na segunda vez vieram organizar, preparar a vinda de Jesus entre nós, para que a gente possa assim mensurar a importância desse momento histórico para a humanidade,
a importância da vinda do Mestre Jesus e de tudo aquilo que ele nos ensinou e nos exemplificou. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles responderam com uma simples palavra: Jesus. Então Jesus é aquele modelo e guia que nós devemos seguir para que nós possamos conquistar a nossa evolução. Como guia, todos nós queremos Jesus, porque o guia é aquele que nos toma pela mão, nos conduz pelos caminhos. Quando nós estamos para cair num buraco, ele diz: aí não, venha por aqui, aqui que é o caminho mais correto. Todos nós queremos estar no conforto de seguirmos Jesus, tendo-o como nosso guia. Mas pouco de nós ainda assumimos o compromisso de ter Jesus como nosso modelo, porque o modelo é aquele que nós buscamos copiar, é aquele que nós buscamos seguir os seus exemplos em nossas próprias vidas, independente dele estar ali segurando a nossa mão, nos conduzindo e falando. Então o modelo a gente observa e busca agir da forma como nós observamos. Para a conquista da nossa evolução, temos que buscar assim. A cada coisa que fazer na vida, como será que Jesus agiria diante dessa situação que eu estou vivendo hoje? Para que possamos buscar Jesus como modelo. Não é apenas tê-lo como guia nos momentos de dor, de sofrimento. Toma minha mão, ele de fato tomará, nos carregará no colo se necessário for. Mas que nós temos que buscar, cada um de nós, é a sua própria evolução, através da vivência do amor, através da lei de amor que ele nos ensinou. Um dia, indagaram de Jesus: qual é o maior mandamento da lei? E ele nos disse: em verdade vos digo, o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E o segundo maior mandamento, disse Jesus, e tão importante quanto este, é amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele ainda complementou a sua fala dizendo: nestes dois mandamentos estão encerrados todos os ensinamentos da lei divina e dos profetas. Portanto, ele resumiu a sua boa nova na lei do amor. É através da vivência do amor que nós vamos aprender e crescer. É através da vivência do amor que nós vamos conquistar a evolução que nós tanto almejamos, a felicidade que nós tanto almejamos conquistar no nosso caminho de seres que estão em direção ao Criador, que está aprendendo um pouco a cada dia. Aprendamos a amar. Mas como é difícil a gente falar eu tenho que amar e sair ali fora, ver do outro lado da rua uma pessoa que é pela primeira vez que nós vemos e já sentir no coração pulsando aquele amor por aquela pessoa. Estamos ainda longe desse patamar de evolução, de conquista desse sentimento que é o amor. Mas o que nós podemos é fazer acompanhando os ensinamentos de Kardec, quando ele nos coloca: fora da caridade não há salvação, porque é na prática da caridade que nós vamos conquistar o aprendizado do amar. Nós vamos aprender a amar praticando a caridade. E como que isso acontece? A caridade, ela está no campo da razão. Então, quando a gente aprende estudando a doutrina espírita, ou mesmo as outras religiões, todas ensinam a necessidade de nós atentarmos para a caridade, para com o próximo, nós vamos compreender o que vem a ser esta caridade, da forma como a entendia Jesus, que está na questão 886 de O Livro dos Espíritos, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão às ofensas. Na prática desses dois tripés da caridade, nós vamos aprendendo a conviver com o próximo, compreender a sua dor, o seu sofrimento, acolhê-lo mais quando usamos da benevolência, compreender as suas dificuldades por serem ainda seres imperfeitos que estão conquistando a perfeição, assim como nós. E aí então nós vamos ter condições de perdoá-los, de ser indulgente diante de uma dificuldade que eles apresentem, e vamos passar a nos preocupar com esses seres que convivem conosco ou com os outros. E aí aquela sementinha do amor, através da prática dessa caridade, estará plantada em nosso coração. Nós vamos regando dia a dia na prática da benevolência,
do perdão, da indulgência, da caridade, enfim. E essa sementinha vai crescendo, vai florescendo, e é o amor que nós estamos aprendendo a vivenciar. Lembrando que quando Kardec diz, olha, o verdadeiro espírita não é aquele ser perfeito, porque perfeitos não existem ainda no planeta em que nós vivemos, já que é um planeta de expiações e provas. O verdadeiro espírita, diz Kardec, é aquele que se esforça cotidianamente para vencer as suas más inclinações e promover a sua transformação moral. É esse o esforço cotidiano que a doutrina espírita nos reclama e que nós possamos fazer todos os dias através da razão, para que um dia nós possamos olhar para nós mesmos e dizer, eu já sou um seguidor do querido Mestre Jesus, lembrando das palavras dele mesmo que nos disse, os meus seguidores, eles serão conhecidos por muito se amarem. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie no nosso aprendizado e na nossa caminhada. Muita paz. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção por
teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.